Salve, salve, sejam bem-vindos. Eu sou Felipe Moura Brasil e hoje recebo mais um convidado para uma entrevista aqui no estúdio de O Antagonista em São Paulo. João Amoedo, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. É um prazer tê-lo com a gente, João. Prazer é meu, Felipe. João, melhor do que eu ficar citando aqui os cargos que o senhor já teve na iniciativa privada, eu gostaria que o senhor contasse para a gente a sua trajetória, já desfazendo algumas acusações que são feitas, como de banqueiro ou de integrante fundador do Partido dos Ricos. Sempre tem inimigos para falar esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, antes de mais nada, eu pedi para você me chamar de você. Na verdade, é o seguinte, eu fiz engenharia civil e administração de empresas, fiz as duas faculdades ao mesmo tempo no Rio, pretendia trabalhar em engenharia, em cálculo estrutural, que foi o que eu fiz, e por acaso, por conta de um amigo, eu fui levado a ir para o Citibank, fazer um processo de trainee. E comecei no Citi como trainee em 1985, depois virei gerente adjunto e aí tive um convite para vir para o BBA. Era um banco que estava se formando lá, eu na época tinha 25 anos de idade, era um risco, vim para cá e aí entrei no banco, gerente adjunto, diretor regional, diretor executivo. Depois fui cuidar da empresa de financiamento de automóvel que o banco comprou, afinal, lá virei presidente da empresa. E aí em 2002 o Itaú veio e comprou o BBA, comprou a Financeira. Eu tinha comprado uma participação na Financeira como parte do processo de remuneração, vendi tudo aquilo e aí comecei a fazer gestão dos meus recursos. Aí tive um convite para ir para o Unibanco, aí lá fiquei um ano como executivo, depois membro do conselho de administração, até que o Itaú veio e fez a fusão. Então assim, eu sempre me considerei bancário, sempre tive o risco de ser demitido. E assim, até dizem essa história de banqueiro, mas eu até fico incomodado com um pouco dessa nossa filosofia de, às vezes, atacar banqueiros ou empresários. Estigmatizar. E assim, eu fico preocupado porque a gente vê um país aqui nosso do lado que não tem mais banqueiro nem empresário. Né? Venezuela. E deu no que deu, não tem também papel higiênico, não tem remédio, não tem comida. Então, assim, acho que empreender no Brasil deve ser valorizado. Mas, assim, finalizando, eu sempre me considerei, continuo me considerando um bancário, nunca tive essa ousadia de dizer que era um banqueiro. Quer dizer, você, já que me autoriza, teve uma carreira bem sucedida na iniciativa privada e agora parte para a vida pública. Por quê? É um idealismo no bom sentido? Olha, eu diria que é um idealismo que começou lá em 2008. Em 2008 eu estava assim, muito incomodado com a gestão pública, coisa que não é novidade, e tinha vontade de ajudar na administração pública, levar práticas da iniciativa privada para lá. E aí, nos primeiros contatos com alguns políticos, a conclusão foi meio óbvia. Falou, olha, tem que mudar, tem que trazer novas lideranças, tem que mudar esse quadro que está aí. E para fazer isso, você só consegue fazer se tiver uma instituição, que é uma máquina partidária, para que você possa eleger novos representantes. E aí, começamos a pensar nessa ideia. Em 2010, falamos o seguinte, não, vamos tocar em frente e vamos montar um partido para trazer gente nova para a política, para participar desse cenário e acabar com aquela imagem de quem se mete na política é porque quer se aproveitar, que foi o que aconteceu, fez com que a gente se afastasse do mundo político, porque tinha esse estigma, se você vai para a política, você não é sério. E, inclusive, essa resistência a gente teve quando começou a montar o partido. Eu tinha vários amigos que diziam, João, não se mete nisso. E aí montamos o partido, começamos em 2010, obtivemos o registro em 2015 apenas, quer dizer, processo difícil, burocrático. Aliás, uma das coisas que deveria mudar na nossa avaliação no Brasil deveria ser mais fácil, porque você tem grupos que às vezes se formam, querem ter representatividade política e não conseguem por conta da burocracia que o Estado coloca. Burocracia essa que ele coloca para dar benefícios, né? Fundo partidário, tempo de televisão, que deviam acabar. E aí montamos o partido em 2000, conseguimos o registro em 2015, participamos em 2016 e agora estamos aí em 2018 com grandes ambições. E no Brasil são 35 legendas, eu tenho até um amigo que eu entrevistei aqui, o Bruno Garchagen, que chama de 35 tons de vermelho. O discurso do Partido Novo destoa normalmente desses partidos, mas aqui você acha que se deve haver 35 partidos e não uma grande representatividade, pelo menos de parte de vários setores da população brasileira? Eu acho que o primeiro ponto é essa dificuldade de se montar partido. Então, se você parar para pensar e olhar os últimos 15 anos, fora o Novo, que veio da sociedade civil, todos os outros partidos que foram estruturados ou eram dissidência de algum partido, formado por algum político, ligado a alguma agremiação religiosa ou ligado a algum sindicato. Então, fora isso, quer dizer, se você tirar qualquer dessas opções, só sobrou um Novo. Então, primeiro, já é muito difícil montar. Segundo, os partidos recebem dinheiro público.
Então, não tem muito a necessidade de atender bem seu cliente, o seu eleitor, o seu filiado, porque chova ou faça sol ganhando dinheiro público. E terceiro, eu acho que a máquina eleitoral, que é esse ciclo de a cada 2 anos, que faz com que convirja para sempre os interesses de curto prazo, impede que os partidos sejam de fato instituições. Então, no Novo, a gente sempre diz o seguinte, o Novo não vai ser um partido de uma única pessoa, vai ser um partido de ideias, de conceitos, e a gente vai ter a instituição como sendo o centro principal e muito forte. Então, por isso, a gente fez uma série de processos para que, de fato, a gente consiga construir uma instituição. Eu acho que, assim, a primeira coisa para melhorar a representatividade era acabar com o dinheiro público. Aí, o que os nossos políticos fazem na última reforma política? Colocam mais dinheiro público, ou seja, distancia ainda mais o cidadão, o eleitor do partido. Exatamente, aprovaram o fundo eleitoral de 1,7 bilhão de reais, tinha sido proposto inicialmente 3,5 bilhões de reais, e já deixaram a margem para choradeira, depois fecharam um valor maior, mas tentam também de outras formas aumentar esse valor. E uma das características do Partido Novo é não recorrer a esse fundo eleitoral, nem o fundo partidário, na verdade. E o que vem à cabeça de muita gente, quando pensa, inclusive, em votar em João Amoedo, no Partido Novo, é a chance. Mas tem chance, justamente por ser um partido recente, não ter ali as alianças com os velhos partidos. E como é que o senhor você responde isso, mesmo sem usar o fundo eleitoral? Isso não agrava a situação do partido no sentido de chances, ou você acha que pode vencer pela convicção, por conquistar a sociedade se diferenciando dos velhos partidos? Olha, a nossa aposta é essa, especialmente no momento em que a gente está querendo mudança, né? A gente está consciente do seguinte, o modelo que nós temos não funcionou. A gente, quando começou o Novo, sempre pensou num projeto de longo prazo, porque era vender uma cultura diferente, vender essa ideia de que o Estado não resolve a vida de ninguém. Nós temos que resolver a nossa vida. Na verdade, ele tem nos tirado o poder via carga tributária, via redução da liberdade, isso tem que ser devolvido para o cidadão. Então, essa sempre foi a filosofia, as pessoas têm que participar. Então, eu acho que assim, é uma oportunidade única de renovação. Então, o que a gente está pensando que, diferentemente daquela visão de tão longo prazo, a gente acha que dá para fazer uma renovação agora, porque com toda a crise, as pessoas acordaram e viram duas coisas. Primeiro, esse modelo está falido, não funciona, de concentração no Estado, Estado intervencionista, burocrático, e nós precisamos participar da política, né? Eu acho que o cenário está muito em aberto. A gente tem um candidato aí que está liderando as pesquisas, que será julgado aí nos próximos dias. Dia 24 de janeiro, o Lula. 4 em Porto Alegre. E assim, então, grande chance de não estar no pleito. E acho que tem muitas coisas ainda para acontecer. Então, acho que a gente deveria, pela primeira vez no Brasil, procurar algumas vezes fazer o seguinte, vamos fazer a opção que a gente quer apostar de verdade. Quer dizer, porque essa história de votar ou pensar que vai votar com mais chance, eu acho que tem um grande risco, é o seguinte, nós ficarmos, ou quem votou ficar satisfeito por um dia, por 2 dias, por 5 dias, porque o candidato dele talvez venceu. Mas a pergunta que eu acho que ele deveria fazer é o seguinte, e os outros 4 anos? A gente vai ficar satisfeito se tiver escolhido aquele que não vai fazer as mudanças que a gente gostaria? E eu acho que no Brasil tenho gostado de chamar a atenção, que é o seguinte, a gente tem ouvido muito um discurso seguinte, precisamos de um candidato de centro, né? A gente tem ouvido isso como sendo a busca do candidato do equilíbrio, para sair dos extremos. Só que quando você para analisar e ver quem são as forças políticas que estão defendendo as candidaturas de centro, são basicamente os partidos que estão aí. Exato. Os grandes partidos. Então, é difícil imaginar que virá uma renovação... PSDB, DEM. Então, a pergunta é, será que esses partidos farão de fato a renovação que a gente precisa? Irão privatizar empresas? Irão reduzir as mordomias? Irão acabar com os recursos públicos nos partidos? Ou vão manter basicamente o status quo? Quer dizer que o posicionamento do Partido Novo seria, em parte, esse discurso de fugir aos extremos, mas também fugir da velha política que seria representada pelo centro? É aí que... Não, a gente quer fugir do discurso populista, a gente quer falar o que tem que ser dito, falar a verdade. Então, por exemplo, saiu uma reportagem na Folha outro dia dizendo que 7 entre cada 10 brasileiros é contra a privatização. Exato, é o que eu ia citar na próxima pergunta. E a gente sempre tem dito que a gente é totalmente a favor da privatização. O que a gente tem que mostrar para essas pessoas é que a privatização faz bem para a população, especialmente para os mais pobres, porque o governo tem empresas estatais basicamente para se beneficiar, para fazer trocas políticas, né? Exatamente, é o toma lá da cá, ganhar votos, se distribui cargos, inclusive nas estatais, é o que tem sido feito na velha política brasileira. Exato, cria-se um chavão que o petróleo é nosso, a gente paga a gasolina das mais caras do mundo e a Petrobras não tem nada de nossa, né? Pelo contrário.
Estava vendo recentemente, só nos últimos 2 anos, a gente teve que colocar, o governo colocou, que é dinheiro nosso, 40 bilhões de reais nas 149 empresas estatais que o Brasil tem. Né? Você falou 7 em cada 10 brasileiros são contra as privatizações. Agora, como realmente explicar isso para além desse fato do toma lá da cá? Por exemplo, o exemplo da Telebrás, por exemplo, da privatização, que permitia um acesso mais rápido, por um preço melhor. É um tipo de exemplo que tem que ser levado à população? Eu acho que esse é um tipo de exemplo. O segundo tipo de exemplo é essa questão que a gente está vendo, como é que a Petrobras e outras empresas foram, na verdade, divididas, privatizadas por um determinado grupo. A gente está vendo o Correio com prejuízo, a gente está vendo a quantidade de dinheiro que a gente está colocando lá, e acho que uma pergunta que todo mundo deve se fazer é o seguinte: será que nós somos obrigados a ter participação, a ter uma ação da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica? Quer dizer, alguém te perguntou se você gostaria de ser acionista da Caixa, que está dando empréstimo para grupos que eventualmente não deveria estar? Ninguém nos perguntou, e a gente está sendo. E quando essas empresas dão prejuízo, isso que a gente quer, as pessoas têm que estar alertas, quer dizer, quando essas empresas dão prejuízo, e dão porque são mal gerenciadas, porque as indicações não são técnicas, são políticas, o dinheiro para pagar esse prejuízo está vindo do nosso bolso, está saindo da educação, da segurança, da saúde, para ir lá para essas empresas. E você que é dessa área, existe a necessidade de ter 2 bancos públicos? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil? Eu acho que não existe necessidade de ter banco público nenhum. Agora, na área financeira, o que a gente precisa ter é maior concorrência. Né? A gente tem poucos bancos, é muito concentrado, o governo contribuiu para isso com uma série de regulações, limitações, então a gente deveria ter maior concorrência no setor financeiro, como em vários outros setores. Eu estava pegando aqui uns dados que as estatais encerraram 2017 com um quadro de funcionários próximo ao que tinham em 2010. Então, no fim de setembro do ano passado, elas empregavam 506.852 pessoas, 4,9% menos do que em dezembro de 2016 e 8% menos que em 2014. O governo fez vários programas de demissão incentivada e já há um enxugamento das estatais, mas você defende a privatização. Uma pergunta é, o que acontece com o funcionalismo público, as pessoas que trabalham nessas estatais, qual é o plano estratégico para a vida delas num processo de privatização? Eu acho que elas vão ter um dia seguinte muito melhor, porque essas empresas não vão deixar de existir, elas vão ser adquiridas pelo setor privado. E sendo assim, quem adquirir certamente vai privilegiar a meritocracia e provavelmente vai pagar melhores salários para os melhores funcionários. Tá certo? Então, quem for bom e estiver nessas empresas tende a ganhar mais do que está ganhando hoje. Vai ter outro futuro, vai ter, inclusive, e principalmente, eu acho que isso é fundamental. Qualquer pessoa que trabalha sabe que é bom você admirar o seu chefe, ter uma boa liderança. E essas pessoas hoje, eventualmente, têm chefes que são só indicações políticas, né? E ao serem privatizadas, vão ter pessoas competentes. Exato. E outro dia eu destaquei no Antagonista, o José Casado no Globo descreveu o governo brasileiro como inflado por 29 ministérios, com 49,5 mil unidades administrativas subdivididas em 53 mil núcleos responsáveis, em tese, pela execução das políticas públicas. Caso o presidente convalescente decidisse ouvir por apenas 15 minutos cada um dos seus ministros, inclusive o que está interino há 20 meses na transparência, precisaria de 7 horas ininterruptas. Eu cito isso porque é uma descrição dos ministérios atuais do governo para perguntar como seriam os seus ministérios. Já existe um planejamento nesse sentido de reduzir o tamanho? Olha, a gente está trabalhando nisso. Eu entendo que estamos fazendo um primeiro rascunho, mas assim, pelo primeiro estudo que a gente já fez, acho que dá para imaginar alguma coisa entre 10 e 12 ministérios, né? Fazendo uma migração do que tem hoje para aquilo já que é reduzir fato, a menos da metade. E assim, o principal a gente tem muito cargos comissionados, né? Tem muita coisa, e tem um sistema que a gente identificou isso quando foi fazer a montagem do partido, que joga muito contra o cidadão, que é o seguinte: todos os grandes partidos de situação ou ditos de oposição recebem um percentual do salário da pessoa quando ele tem um cargo comissionado. Ele se filia ao partido e um pedaço do salário vai para o partido, para a agremiação. Então vamos pensar junto, quer dizer, se eu sou no partido, quanto mais cargo comissionado, quanto maiores os salários forem dentro desse sistema, melhor para o partido. Então não há um incentivo para a redução do quadro público, né? Então os partidos já nascem com um estatuto que joga contra o cidadão, né? E você acha que é possível governar sem o toma lá da cá? Porque você vai privatizar as estatais, enxugar os ministérios, o que você vai dar em troca dos votos dos parlamentares?
E aí que tá, eu acho que primeira coisa, a gente conta com o voto, vai ter que contar com o voto da população, quer dizer, ela elegendo parlamentares que pensem assim. Por isso que no caso do Novo, o discurso tem que ser sempre muito claro, porque se por acaso a gente chegar ao poder, chegou ao poder endossado pela população, que comprou essas ideias. Então é dentro dessa filosofia que a gente vai conversar com os parlamentares. É óbvio que dá para ser feita uma negociação, faz parte da política ser feita uma negociação, conversar, mas assim, sempre dentro de parâmetros republicanos, sem esse toma lá da cá. E se vierem com toma lá da cá que não seja algo republicano, a forma que a gente vai fazer no Novo é expor isso para a população. Quer dizer, olha, estamos sendo aqui colocados a fazer coisa que não parece correta, para votar um projeto que beneficia as pessoas. E aí vamos contar com as pessoas hoje, com a população que está muito mais engajada, para fazerem pressão nos seus representantes. Acho que não tem como ser diferente. E o Novo está passando por vários processos seletivos para escolher os seus pré-candidatos a parlamentares, a deputados principalmente. Tem alguma meta? Eu, inclusive, conheci lá no Rio de Janeiro um desses, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Novo, o Paulinho Ganimi, que nasceu com escoliose, com má formação dos membros inferiores, fez várias cirurgias, hoje não faz mais, mas os médicos desafiavam ele, achavam que não ia nem sentar, depois que ele conseguiu sentar, já diziam que não conseguia andar, hoje ele anda, está aí entrando na vida pública, é um aí dos pré-candidatos do partido. Mas seria muito vantajoso para você, assim como o próprio Bolsonaro, que tem muitos inimigos na política, também teria que eleger parlamentares para ter apoio, que você consiga emplacar muitos parlamentares do Partido Novo. Perfeito. A gente deve lançar, estamos abrindo agora um terceiro processo seletivo do Novo para deputados federais e deputados estaduais em alguns locais. O processo é todo feito no site, internet, a gente já fez 2 processos e nós devemos ter aproximadamente 350 pessoas saindo a candidato a deputado federal pelo Novo. E temos uma meta de eleger 35 deputados federais. 35. Que seria uma bancada já representativa. Seria uma bancada grande, verdade. Então... Um tempo atrás, eu fiz uma lista no Antagonista dos gurus econômicos de cada candidato. O Lula sempre teve ali o Delfim Neto e outros ao redor dele. O Jair Bolsonaro até pouco tempo tinha o Adolfo Saxida, depois ele se afastou com a saída do deputado do Patriota, agora o guru é o liberal Paulo Guedes. A Marina Silva sempre teve o Eduardo Janete, João Dória, Ana Carla Abraão Costa, o Geraldo Alckmin e o Pércio Arida, que está se confirmando agora, inclusive. O Luciano Huck andou tendo muitas conversas com Armínio Fraga, o Ciro Gomes sempre teve o Mangabeira Unger, o Henrique Meirelles é o próprio Henrique Meirelles, está aí como pré-candidato do PSD, e o João Amoedo Gustavo Franco, que era do PSDB e saiu, escreveu uma carta alegando que saía em função justamente da hesitação dos tucanos em defender o enxugamento do Estado e a hesitação também no caso das crises éticas, principalmente envolvendo o Aécio Neves. Queria que o senhor falasse sobre o Gustavo Franco e se ele é realmente o seu ministro da Fazenda. Olha, foi uma excepcional aquisição para o Novo, trazer o Gustavo, ele está comandando a fundação, não só pelo alinhamento das ideias, mas pelo caráter, tudo isso. Então, vai ser muito bom contar com ele em todo o plano de governo e, quem sabe, no governo também. É uma pessoa altamente capacitada e eu tenho dito o seguinte, quer dizer, acho que o Brasil teve uma primeira mudança de patamar quando a gente fez o plano de estabilização econômica com o Plano Real, né? E agora a gente precisa mudar, precisa fazer uma outra mudança de patamar para a gente realmente tirar o país da pobreza, poder crescer. E essa mudança só acontecerá com mais liberdade econômica. Então, eu acho que o Gustavo foi fundamental na primeira mudança de patamar e tudo indica que ele possa ser fundamental nessa nova mudança de patamar para, de fato, a gente poder ter um país que cresça, que dê oportunidade de vida para todo mundo, que as pessoas possam empreender e que gere riqueza para a gente, de fato, reduzir a pobreza, né? E para a gente esgotar esse assunto de privatização, tem um plano, uma ordem já, uma prioridade? Qual estatal precisa ser privatizada primeiro? Não, acho que o mais importante é o seguinte, a gente pensar num plano onde a gente não transfira monopólios públicos para monopólios privados. Acho que é fundamental a gente fazer um processo de privatização que incentive a concorrência, né? Por exemplo, eu dei um exemplo do setor financeiro, que já é muito concentrado. Não faria sentido pegar os bancos públicos e passar esses bancos públicos para os grandes bancos privados hoje, porque a gente teria mais concentração e isso é ruim para o consumidor. Certo. Agora, João, saindo da área econômica, existe ali no espectro político do centro mais para a direita vários grupos diferentes e, evidentemente, há certas rivalidades entre os liberais, que são
defensores do Estado mínimo, mas na área dos costumes tem outras bandeiras, e os conservadores, que são contra o aborto, contra a legalização das drogas, contra o Estatuto do Desarmamento. Como é que o Partido Novo se posiciona nessas áreas? Aborto, legalização das drogas, Estatuto do Desarmamento, podemos pegar uma a uma. Vamos lá. Eu acho interessante falar aí o posicionamento do Novo e o meu, porque o Novo adotou a seguinte tese, quer dizer, a prioridade é as pautas econômicas. Para algumas pautas sociais, ele tem um posicionamento do partido, e para outras pautas ele deixa o mandatário adotar o seu posicionamento. Então, indo aí nas principais, Estatuto do Desarmamento. O Novo é contrário, e eu também sou contrário ao Estatuto do Desarmamento. A gente acha que as pessoas devem ter liberdade de ter porte de arma. Como ficou estabelecido no referendo, inclusive, por 2/3 da população brasileira, embora o pessoal de esquerda queira mudar. Exatamente. Segunda pauta. Casamento, união homoafetiva. O Partido Novo também é favorável, e eu também sou favorável a essa pauta. Então, a gente apoia que as pessoas tenham a liberdade... A união civil. A união civil. Então, esses temas, claro, o posicionamento do partido e o meu. Agora, vamos lá. Tem temas que aí eu vou entrar em cada um deles, onde o partido deixa a liberdade ao mandatário. Então, questão do aborto. O partido diz o seguinte: o mandatário do Novo terá a liberdade de se posicionar. A única coisa que a gente vai cobrar é que o que ele disser durante a campanha seja aquilo que ele efetivamente fará, se eleito, para ter coerência. Né? Esse é o posicionamento do Novo. No meu posicionamento, eu sou a favor do aborto nas regras previstas na legislação hoje. Em caso de estupro, em caso de risco... De morte para a mãe. De morte para a mãe. Eu sou contra uma mudança... Tem também o fetos anencéfalos, que acabou sendo liberado. São os 3 casos. São os 3 casos. Então, nestes casos, eu acho que a mãe deve ter liberdade para optar. Nos outros casos, eu entendo que não, porque a gente deveria fazer a proteção do feto. Mas, assim, nessa pauta, eu acho importante, essa seria a minha sugestão, que a gente pudesse adotar, de fato, um federalismo no Brasil. Que essa pauta pudesse ir e ser discutida nos estados e ter posicionamento de cada estado. Lembrando sempre que isso vai ser uma decisão do Congresso e não minha, né? Se tivesse como presidente, mas assim, a minha posicionamento é contra o aborto apenas naqueles casos previstos em lei. Falamos cada um, a legalização das drogas? Não, aí faltou da legalização das drogas. Legalização das drogas, no momento atual, eu sou contra, acho que é uma nova variável que a gente traz para o processo. O que eu faria apenas como sugestão era, nos casos de pequeno porte de maconha, onde tem um grande número de apreensões e prisões decorrentes disso, e é um volume pequeno, eu acho que deveria ter uma descriminalização para um pequeno porte do usuário, para, na verdade, até melhorar a quantidade de pessoas presas, a gente poder melhorar a parte de segurança e o aprisionamento para outros crimes principais. Né? Você não acha que isso pode permitir uma nova estratégia do tráfico de vender com pequenas porções e aí as mulas vão se passar por usuários? Eu acho que não, porque a maconha, pelo tudo que eu tenho visto, estudado, não é tão relevante no processo e não é aquilo que dá mais lucratividade para o tráfico. Então, eu acho que esse e do ponto de vista de custo-benefício para a sociedade, de encarceramento e como a gente está hoje na situação das prisões, eu acho que seria benéfico. E aí, ainda como desdobramento desse assunto, talvez a prioridade de boa parte da população brasileira seja hoje a segurança pública. Jair Bolsonaro tem tido um discurso forte em relação a isso, tem muitos seguidores em função de ele ter denunciado durante muito tempo os governos do PT, a omissão deles. O Geraldo Alckmin pode trazer uma experiência administrativa da cidade de São Paulo. Qual é o seu discurso sobre a segurança pública para o Brasil? Perfeito. Primeiro, eu acho que a gente tem falado sempre isso, o que a gente tem dito até na definição do que a gente quer para o Brasil é um Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá. Então, o primeiro ponto nosso é que o Brasil precisa ser um país seguro. E seguro não só do ponto de vista da proteção da pessoa, mas com proteção da propriedade e proteção dos contratos. Né? As regras no Brasil são muito difíceis, o que torna sempre mais caro a empreender e operar aqui. Na segurança, lembrando que é uma atribuição do Estado, mas a gente entende o seguinte: a federação deveria estar mais próxima do Estado, a gente tem que fazer mais parceria, a gente deveria ter um ciclo completo nas polícias de investigação, apuração e prisão. A gente precisa mexer na legislação que muitas vezes eu acho que é muito leniente, então a pessoa fica presa pouco tempo, poucos casos são de fato investigados, então precisa usar mais tecnologia.
na polícia. A gente precisa, como eu falei também, mexer toda a parte de aprisionamento, que hoje é um sistema que está completamente esgotado. Então, é uma cadeia de processos, né? Então, a gente tem que ser muito rígido e, assim, acho que com 60 mil mortes por ano é a prioridade número 1 do Brasil hoje. Eu colocaria como segunda equilibrar as contas, mas a prioridade número 1 é devolver segurança para as pessoas. Exatamente. E no tópico do controle das fronteiras, sempre existe uma discussão entre o governo federal e o governo estadual, principalmente o pessoal do PT bota sempre a culpa nos governos estaduais pela omissão que teve, porque justamente as armas e as drogas entram pelas fronteiras brasileiras, que são continentais. Existe, de fato, uma dificuldade em policiá-las, mas é fundamental que haja um plano estratégico para que isso aconteça. Aí, assim, a minha visão é que o governo federal tem fugido um pouco dessa responsabilidade. Quer dizer, quando a gente está falando de armas como fuzis e drogas, isso teria responsabilidade da Polícia Federal e do governo central. Então, a gente deveria estar olhando isso. Então, por isso que eu até comentei no início, quer dizer, tem que ter uma proximidade maior do governo federal com o governo estadual. Senão, no estágio que está, precisa uma intervenção maior, centralizada aí, para ajudar. João, também tem uma outra polêmica que foi daquelas exposições. Então, teve criança que estava de mão dada com um homem nu numa exposição e você foi dar um comentário no Facebook, o pessoal deu print, espalhou, depois o senhor fez outra declaração para desmentir a distorção que estavam fazendo da sua posição. Qual é a sua opinião sobre aquele caso? E houve acusação também que por um vínculo que você tivesse com o Banco Itaú pudesse estar interferindo na sua posição. Esclareça aqui para os leitores de Antagonista. Acho que é um ótimo ponto, Felipe. Primeiro, é importante lembrar que eu, como até comentei pela meu histórico aí de profissional, eu nunca fui funcionário do Itaú, nunca fui diretor do Itaú. Então, até quando me perguntam questões do Itaú, eu não tenho muito o que falar, porque eu sempre trabalhei em empresas que foram compradas pelo Itaú e no momento que foram adquiridas eu acabei saindo da empresa que eu estava, né? Então, eu tive uma participação no conselho do Itaú BBA, basicamente pelo meu histórico no BBA, mas nunca fui funcionário do Itaú. Bom, então não vou entrar no mérito se o Itaú está patrocinando ou não. A questão daquela exposição do MAN, eu logo que vi aquilo, eu me posicionei, na verdade, veementemente contra. O que eu disse foi o seguinte: olha, eu nunca levaria minhas filhas, eu tenho 3 filhas, para uma exposição dessa. E é importante as pessoas que estão levando estarem atentas que isso tem consequências. Então, o pai ou a mãe que está levando o filho para uma exposição daquela achando que é uma coisa simples, isso tem consequências no futuro, né? Então, esse foi o meu primeiro posicionamento falando sobre isso. Aí tiveram uma série de questionamentos e o que fizeram em algum momento é que fizeram alguns prints descartando algumas coisas, quase que uma montagem. E aí me perguntaram o seguinte: bom, mas a instituição tem liberdade de fazer a exposição? Eu falei, tem. Se estiver dentro da lei, se for aprovado, a instituição tem liberdade. E a responsabilidade de cuidar dos filhos é justamente dos pais. Porque eu acho que aí é uma característica importante, a gente tem que deixar isso muito claro. O que a gente tem dito sempre no início dentro do Novo? Nós entendemos que as pessoas são melhores gestores da sua vida e não o Estado, tá certo? A gente diz isso do ponto de vista de costume, do ponto de vista da parte econômica. Porque senão é muito fácil jogar a responsabilidade para o Estado. Em algum momento me perguntaram, mas de quem é a responsabilidade? A responsabilidade são dos pais. A gente não pode eximir os pais da sua responsabilidade. Agora, é claro, se os pais estiverem fazendo alguma coisa contra a lei, cabe ao Estado interferir. Então, resumindo, eu sou totalmente contra aquela exposição. Nunca teria levado minhas filhas. Acho que se foi feita dentro da lei, ela tem o direito de existir, porque não cabe a mim censurar uma exposição. E a responsabilidade sempre dos atos dos filhos menores é dos pais. Se por acaso os pais estiverem fazendo alguma coisa que vai contra a lei, contra o estatuto da criança, os pais têm que ser punidos. Então é simples assim. Então acho que procuraram colar uma ideia de que eu era a favor, que deveria levar os filhos, que é totalmente diferente do que eu penso, é totalmente diferente do que eu faço como pessoa física, do meu próprio histórico de vida. Quer dizer, eu sou casado há 30 anos, tenho 3 filhas, quer dizer, minhas filhas tiveram uma educação muito tradicional, é isso que eu prego, é isso que eu faço. Então isso é o que é coerente, entendeu? Quer dizer, nem levaria à exposição as filhas, nem deixaria que elas dessem a mão para um homem nu naquela idade. De jeito nenhum. De jeito nenhum. E, evidentemente, como há nuances sobre a questão penal, no caso, você deixa para a justiça decidir o que cabe aplicar. Exatamente. Agora, o que eu quis, em algum momento que eu quis colocar, que eu acho que isso é muito importante, é o seguinte: os pais têm que assumir a responsabilidade.
Porque é o mesmo problema que a gente tem hoje, por exemplo, na doutrinação das escolas. Exato, que é outro tema que nós íamos mencionar. As escolas têm uma doutrinação grande. E a gente deve combater isso, né? A gente deve, na área pública, tentar eliminar isso, mas é fundamental que os pais exerçam esse papel também. Entendeu? Então, quando eu falo que os pais têm responsabilidade, é porque a gente tem que contar com eles. Eles fazem parte do processo, né? Porque senão a gente cria uma sociedade que acho que aconteceu muito no Brasil, a gente foi perdendo liberdade e foi também perdendo a responsabilidade. O que a gente tem dito sempre é o seguinte: as pessoas precisam ter mais liberdade e, consequentemente, com responsabilidade. Exato. Né? Você falou da doutrinação nas escolas, em geral, a gente sabe que ela é uma doutrinação para a esquerda, na maioria dos casos, principalmente. O Miguel Najib criou o projeto e o movimento Escola Sem Partido, que consiste em se pendurar uma lista nas salas de aula com os deveres dos professores, mostrando que eles têm que ser sempre equilibrados ao dar uma informação, não trazer nenhuma militância política para a sala de aula, para conscientizar os alunos de que aquilo pode estar acontecendo. O que o senhor acha desse projeto, por exemplo? Olha, eu gosto muito da ideia, apoio totalmente, acho que a gente tem que fazer isso, de acabar com a doutrinação nas escolas, né? O projeto Escola Sem Partido me preocupa um pouco, porque você quer fazer de novo isso muito através da legislação. E aí você transfere para o Estado um pouco dessa função e cerceia um pouco da liberdade. Então, eu acho que tem coisas boas, tem coisas interessantes, mas eu acho que quanto mais a gente puder tirar do Estado a imposição de algumas coisas e trouxer para a responsabilidade individual, melhor. E em que sentido cerceia a liberdade? Porque ele tem algumas coisas onde você exige do professor determinadas coisas, quer dizer, você dá o professor fica numa situação, em alguns casos, onde ele pode ser acusado de estar fazendo coisas que meio sem prova nenhuma. Quer dizer, você coloca também o professor numa situação que pode ser levado a um questionamento sem muita base, né? Em relação à política internacional, para a gente fechar esse apanhado aí de diversos temas importantes numa campanha eleitoral, a gente viu os governos petistas se aliando a ditaduras de esquerda latino-americanas, desde a criação do Foro de São Paulo, o Lula com Fidel Castro em 1990, e depois aí a gente viu essas investigações da Lava Jato, mostrando inclusive que o regime socialista na Venezuela foi erguido com propinas da Odebrecht, o próprio casal de marqueteiros do PT, João Santana e Mônica Moura, revelaram esses esquemas em delação premiada. Qual é o seu posicionamento sobre o papel do Brasil, sobre o seu Ministério das Relações Exteriores, como seria? Olha, acho duas coisas. Desculpa. O Brasil tem que se alinhar com aquelas economias que têm pensamento mais liberal, quer dizer, a gente tem que estar próximo do Chile e não próximo da Venezuela, obviamente, quer dizer. Então, eu acho que tem que buscar as economias que tenham pautas liberais, economias que estão crescendo e, principalmente, eu acho que tem um ponto importante que também está ligado um pouco à parte econômica, nós temos que ter uma economia mais aberta, com menos barreiras protecionistas. Então, o Itamaraty, as relações exteriores, deve ter um papel forte. O Brasil tem muito poucos acordos comerciais, é um dos países mais fechados, o nível de comércio do Brasil é muito baixo, quando você soma a quantidade de exportações e importações, aliás, é decrescente. O Brasil representa menos de 1% do comércio mundial, então a gente precisa ter a relações exteriores ajudando nesse processo de abertura da economia brasileira. Inclusive, e se aliando e fazendo acordos com os países que de fato funcionam. Quando você olha a quantidade de acordos que tem o Chile, que tem outros países, mesmo, não falo nem na Europa, mas países na América do Sul, o Brasil tem muito poucos acordos e que não privilegiam essa questão da abertura, fim das barreiras alfandegárias, né? Inclusive uma aproximação maior com os Estados Unidos, também, sob o governo Donald Trump, que aliás fez uma reforma tributária. O Novo defende a diminuição dos impostos e ele fez isso lá. Evidentemente há críticas de parte da esquerda, ele está favorecendo mais as empresas, os ricos, mas por outro lado, se os empreendedores e os empresários tiverem maiores facilidades, poderão gerar mais empregos. Eu acho que essa reforma tributária que ele fez reduzindo a carga tributária das empresas foi muito na linha do que a gente tem dito. A gente sempre tem dito no Novo que a gente quer devolver poder e colocar o dinheiro de volta no bolso da população. Só com essa reforma tributária, teve um exemplo, por exemplo, lá nos Estados Unidos, da AT&T, que com a reforma tributária resolveu dar $1.000 para todos os seus 200 mil funcionários. Então, dinheiro de volta no bolso. Eles divulgaram uma lista, inclusive, de empresas que passaram a fazer filantropia depois disso, porque dispuseram de mais dinheiro. De mais dinheiro. Inclusive, formaram planos grandes de investimentos. Então, assim, é óbvio que o dinheiro será muito mais bem utilizado na mão das pessoas, da iniciativa privada, do que no governo.
e assim, e consequentemente nas pessoas e na iniciativa privada a gente terá a chance de empreender, de criar mais riqueza e assim, isso vai ser disseminado e vai ajudar a vida de todo mundo, né? João, voltando então para as eleições de 2018, para o cenário eleitoral. Tem o caso dos debates eleitorais de TV. Tem uma regra que mostra que o partido tem que ter um certo número de deputados até o ano anterior e o Partido Novo acabou de ser criado e não tem. Então, você tem alguma estratégia para tentar fazer pressão para participar dos debates eleitorais? Olha, eu acho que tem duas estratégias, né? Eu acho que hoje, para você entrar nos debates, teria que ter 5 deputados federais, coisa que o Novo não tem, mas eu acho que tem duas estratégias aí. Uma é crescer nas pesquisas. Normalmente as emissoras fizeram, pelo menos nas últimas vezes, algum tipo de regra onde se você tiver 5% das pesquisas, você é convidado. Lá no Rio de Janeiro teve um caso parecido com o Marcelo Freixo, porque o PSOL não tinha, mas o Marcelo Freixo estava bem nas pesquisas, fez uma grande pressão e algumas emissoras, se eu não me engano, liberaram o convidado. Exato. Então, acho que esse é um caminho e a gente vai trabalhar para estar nesse patamar. E o outro é, de fato, também, quer dizer, trazer assuntos relevantes, quer dizer, trazer um debate para a sociedade e não ficar só naquela discussão que a gente tem visto nas campanhas eleitorais, que um promete aumentar mais o salário mínimo, outro promete aumentar fazendo não sei quantas mil creches, e a gente depois no dia seguinte não tem nada daquilo e ninguém conta para a gente que aquilo tudo que eles vão fazer é com o nosso dinheiro, né? Dando a impressão que o dinheiro vem que dá em árvore. Então, eu acho o seguinte, ter pautas específicas, ter uma proposta de debate para o Brasil, para de fato a gente mudar de patamar, trazer um Brasil que cresça, que seja próspero, seguro, é isso que a gente vai fazer. Então, eu acho que tanto na pesquisa quanto nas ideias, é isso que a gente vai trabalhar. João, mais 2 perguntas. A penúltima é a seguinte: aqui a gente fez um apanhado das suas posições, das suas opiniões, das suas propostas, mas quais são as suas críticas em relação aos outros candidatos? Você falou do Lula, que vai ser julgado aí no dia 24. Queria que você comentasse a gestão petista e falasse também aí de Bolsonaro e do PSDB com Geraldo Alckmin por enquanto. Perfeito. Eu vou falar mais das ideias, porque uma das coisas que eu me comprometi na campanha com os filiados e apoiadores do Novo é sempre falar de ideias e falar pouco de pessoas. Mas assim, a primeira grande crítica geral é o seguinte: se a gente olha todos os candidatos, são pessoas que estão há 25, 30 anos na política. Então, é difícil imaginar que desse grupo virá uma mudança, virá uma renovação. Isso, todos os nomes. Então, sem muita exceção. Então, acho que isso cabe a todos eles. Isso inclui, então, Bolsonaro, Alckmin, Lula. A gestão petista foi péssima, não só pelos aspectos éticos, né, como tudo que foi feito, a quadrilha que se montou para saquear o Estado, para se perpetuar no poder. Então, eu espero que a recomendação do juiz Sérgio Moro seja seguida aqui, que vamos ver, porque, é claro, depende da justiça, eles vão fazer a avaliação, mas eu acho que as provas contra o Lula estão aí presentes, e acho que o PT, se não deveria ser um partido que deveria ser questionado a sua existência por tudo que ele fez, quer dizer, a própria cassação deveria ser questionada, não é dos aspectos previstos na lei, mas imaginar que um partido que fez isso na área pública e que tem tantos tesoureiros presos e continua a representar o país e tem a oportunidade de eleger gente é muito ruim para a democracia, é muito ruim de exemplo. Então, acho que a gestão petista antecipou, deixou um problema, um legado péssimo que a gente está pagando a conta até hoje. As contas não fecham e deu uma falsa ilusão que as pessoas tinham saído da pobreza, quando na verdade não saíram e lá se perpetuaram, né? Como mostraram os dados do IBGE recentemente. Exatamente. Mais de 9 milhões abaixo da linha da pobreza, mais de 5 milhões abaixo da linha da miséria. O Jair Bolsonaro é um parlamentar já há 26, 27 anos. Eu gosto muito, e a gente fez isso no processo de escolha dos pré-candidatos do Novo a cargos majoritários. Uma das questões fundamentais que a gente fazia era olhar para trás e dizer o seguinte: pedir para as pessoas que estavam se candidatando, quais foram as coisas que você fez nos últimos anos que mostraram que você tem capacidade de entrega? Quais foram as suas realizações nos últimos anos, a sua capacidade de gerir um grupo, de fazer negociações no bom sentido, de montar uma equipe, de colocar um projeto de pé e executar? Essa é a pergunta que eu faria para ele num debate. Era a pergunta que eu faria se ele viesse para um partido como o Novo para checar se ele seria um candidato ou não. Deixo a resposta para ele. No caso do Alckmin, me preocupa um pouco,
e é esse ponto que eu tenho comentado aí, acho que todo mundo tem buscado o tal candidato da situação. Diz que é o candidato do centro, mas nada mais é do que o candidato da situação. Eu acho muito pouco provável que qualquer candidato que venha pelos grandes partidos vá ter disposição, até pelo comprometimento inicial, vá ter a disposição e a intenção de fazer as mudanças que a gente precisa fazer, que é basicamente acabar com grande parte das mordomias, não só para os partidos, mas para determinados grupos econômicos, dar mais liberdade para o cidadão, diminuir o tamanho do Estado, que significa perder poder desses políticos. Então, nesse sentido, dar continuidade às reformas do governo Temer também aprofundá-las. Aprofundá-las não fará isso, acho muito pouco provável, e, de novo, a gente vai continuar a manter o país desse jeito que está, que não consegue crescer, só que agora pior, porque, diferentemente do passado, a gente entra num cenário já com as contas muito mais fragilizadas, com rombo. Então, assim, eu não imagino que dessa turma virá mudança. E se, por acaso, vier um nome novo, mas que esse nome novo venha suportado por essa mesma conjugação de partidos, chamado establishment, pelos establishment, também é muito difícil imaginar que esse outsider fará coisas novas. Esse outsider será um nome novo, mas fará o mesmo roteiro do que aí está. Então, acho que isso, as pessoas têm que estar atentas a esse processo, porque essa escolha vai ser fundamental para o país que a gente vai estar criando e realizando e construindo, né? E agora, finalmente, a pergunta de $1 milhão que muita gente faz nas redes sociais é, num eventual segundo turno, qual seria o posicionamento do João Amoedo? Você costuma estar inserido mais no quadro político à direita. Quem está inserido nesse quadro também é o Jair Bolsonaro. Evidentemente, há diferenças entre vocês. Você tem dito que o Novo é uma sigla criada para ser liberal. O Bolsonaro tem algumas ressalvas, inclusive, em relação às privatizações, mas ele estaria mais próximo do Partido Novo? Felipe, é cedo para a gente falar sobre isso, eu acho, o voto no segundo turno. Primeiro que a gente vai trabalhar para estar no segundo turno. Eu imaginei que essa seria a resposta. E assim, e essa decisão tem que ser muito à frente. Porque depende muito do que acontecer. Acho que o cenário está todo em aberto e a gente não pensa nessa hipótese de não estar. Certo. Então, eu até deixaria essa pergunta para o pessoal do Bolsonaro, em quem eles pretendem votar no segundo turno, se por acaso ele não tiver, por exemplo, um candidato novo, outro, então... Dentro dessa sua política de apresentar propostas mais do que atacar adversários, você também deixa em aberto aí essa eventual aliança para o segundo turno. Eu acho que a gente precisa ser propositivo no Brasil. E o fato de não atacar não significa que você não seja firme nas suas posições. Eu acho que a gente tem que separar o que é a pessoa ser firme, ter as posições muito fundamentadas e ser agressivo nas colocações. Eu, até por característica pessoal, não sou uma pessoa agressiva, mas sou totalmente firme e convicto das minhas posições e das minhas ideias e valores. João, muito obrigado pela entrevista. Eu entrevistei aqui João Amoedo no estúdio do Antagonista em São Paulo. Muito obrigado aos espectadores e até a próxima.